E você vai orar dizendo: meu Pai, fala comigo agora. Tira toda a minha dúvida. Usa o apóstolo. Pai bendito, em nome de Jesus, fala com o teu povo nesta noite. E fala com aqueles que vão assistir essa mensagem outro dia, outra hora, pelas redes sociais. Que o Senhor, meu Deus, possa alcançar também essas vidas que estarão assistindo em casa. Que o teu poder transformador através da palavra alcance a todos. Dê a todos entendimento e me use, e eu te darei a glória. Fala ao nosso coração, que teu Espírito Santo aplique agora no nosso coração essa palavra, e que ela atinja o propósito. É no nome de Jesus que nós oramos, e você diz amém. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir a palavra que vamos ler. Aleluia. Grande é o Senhor. Então, como posso saber que se sou salvo em Cristo Jesus? Tem gente que tem dúvida, né? Tem gente que pensa que está e não está. Eu já vi muita gente dizendo: fulano não é crente. Esse aí, quando morrer, vai para o céu, mas da boca de uma onça. Quem já ouviu pessoas falar assim? Pois é. Fulano não é crente coisa nenhuma. Queridos, essas pessoas, elas falam isso porque às vezes realmente não conseguem ver no cristão um sinal que tem que existir uma pessoa salva. Então tem pessoas que estão certas e dizem: fulano ali não é crente não. Quando a pessoa diz assim: fulano não é crente, esse aí não é salvo. Porque as pessoas não conseguem ver nenhum sinal de alguém que realmente é convertido. E tem pessoas que já estão julgando. Porque em Mateus capítulo 7, Mateus 7, verso 16. Quer ver? Pega aí, Mateus 7,16. Vai dizer que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então veja bem: vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Veja, os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Uma das provas, quando a gente se depara com o pé de manga, que realmente é um pé de manga, são os seus frutos. Embora dá para a gente conhecer nesse caso aí, pelas folhas, né? Mas um lugar que não tem pé de manga, assim, as pessoas não têm o conhecimento que nós temos aqui no Nordeste. O que vai provar são os frutos dela. São os frutos dessa árvore. O que vai mostrar para as pessoas que nós somos convertidos, que nós somos salvos, são os nossos frutos. A nossa conduta, a nossa maneira de ser, de agir, de falar, de viver, o nosso estilo de vida. Não quero que a gente saia daqui olhando para a vida dos irmãos, para ver se o irmão é salvo ou não, se é convertido ou não. Pelo contrário, eu quero que essa palavra nos leve a fazer uma análise pessoal. Eu sei que isso não é fácil, porque é mais fácil a gente olhar para a vida dos outros do que para a nossa mesma. Como temos facilidade de encontrar defeito nos outros.
Aliás, como temos facilidade, né? Temos dificuldade para encontrar defeito na gente, mas nos outros estamos prontos. Então eu não quero que a gente saia daqui agora olhando para a vida dos outros, achando, deixa eu ver se fulano de tal mesmo se tem esses sinais, se é salvo mesmo. Não, não é isso. O propósito dessa mensagem é nos levar, é levar você a se analisar. Em 2 Coríntios capítulo 13, versos 5. Veja bem o que diz 2 Coríntios 13, 5. Pega aí, por favor, querido. Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Está vendo? O apóstolo Paulo está dizendo que devemos fazer uma análise. Será se eu mesmo? Será se eu sou realmente convertido? Será que eu tenho o mesmo Espírito Santo? Será que as pessoas veem em mim isso? Você se considera uma pessoa salva? Não me responda não. Se você morrer hoje, se você morrer agora, você tem certeza da sua salvação? É bom que se preocupe, porque uma das armas do inimigo é nos enganar. Vocês estão me entendendo? A arma do inimigo é tentar nos enganar. E eu falei para vocês aqui um dia desse que quase sempre quando eu estou fazendo minha devocional, eu renovo a minha aliança com Deus na minha oração. Porque o apóstolo Paulo disse, olha, ele está falando aqui no final, olha, ele diz assim, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Às vezes falhamos perante Deus e nem percebemos. Que falha que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando de um deslize espiritual, ele está falando de uma falha de conduta perante Deus. Ele está falando de um pecado não confessado. O pecado não confessado, ele atrai morte não só física, mas principalmente morte eterna, morte espiritual. Lembra que quando eu estou celebrando a ceia com vocês aqui, eu digo para você, olha, faz uma oração aí, porque vai que você falhou e nem percebeu, nem lembra, pecou e ficou para depois pedir perdão a Deus e o tempo passou e você esqueceu, mas o pecado continua ali armazenado e o inimigo está de olho, começa a cobrar e ele vai reivindicar e ele vai agir. E como é que ele vai agir e nos atingir? Quando a gente dá legalidade. Então tem pessoas que estão dentro da igreja, mas que têm falhado com Deus. O apóstolo manda se analisar. Infelizmente muitos vivem iludidos, acreditando que estão salvos e não estão. Acredito que estão salvos e não estão. E eu quero mostrar alguns sinais para você hoje, que encontramos na vida de pessoas que estão salvas. E o primeiro sinal está em Efésios capítulo 2, versos 8. É ter certeza que está salvo pela fé e não pelas obras, não pelo que faz. Tem muita gente aí fora que acredita na salvação pela bondade,
pelas coisas boas que fazem ao próximo. E a nossa fé, a nossa salvação não vem por aí. O apóstolo diz que a fé é pela graça de Deus, através da fé. Pela fé sois salvos. Então a nossa salvação não é pelas obras, mas é pela fé. É claro que a fé também nos leva a fazer boas obras, mas não salva. Boas obras não salvam. Mas a pessoa salva, ela tem convicção da sua salvação pela fé. E ele vai se esforçar para permanecer, não só nas obras, mas ele vai se esforçar crendo, alimentando a fé. Porque o diabo, ele sabe como roubar a fé na vida do cristão. Ele sabe como confundir. Você vê muitos crentes, muitos cristãos que estão abandonando a fé. E a Bíblia diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé, ou abandonarão a fé. Muitos. Então, muito cuidado. Você sabe por quê? Porque nós já estamos vivendo os últimos dias. Eu creio nisso. Eu acredito, porque olha o que está acontecendo. O segundo sinal é que ele, quer dizer, aquele que está salvo, ele sempre quer agradar a Deus, dando os bons frutos. Eu não sei. Se em todo o coração é assim, se tem isso, essa preocupação de agradar a Deus. E uma das maneiras de agradarmos a Deus é dando os bons frutos, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Veja bem, Mateus 7,17 diz que devemos dar bons frutos. Assim toda árvore boa dá bons, olha só, dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutos ruins. O salvo, cristão salvo, convertido, não tem como ele produzir frutos ruins. Não tem como da mesma fonte jorrar água boa, potável, e água ruim, imprópria para o consumo. E como nós falamos que a Bíblia diz que se conhece a árvore pelo seu fruto, presta atenção, olha para os teus frutos. Não vai olhar para o fruto do outro, não, olha para os teus. E no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, fala de muitos frutos do salvo. E você conhece, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é a bondade, que é o amor, é a longanimidade, é a paciência e outras coisas mais. Então aquele que é salvo, ele sempre quer agradar a Deus, ele sempre quer fazer coisas boas, coisas que agradem ao Senhor. O que é que nós temos feito para agradar a Deus, meu irmão, no nosso dia a dia? Nas nossas conversas, no meio dos amigos, no trabalho, na brincadeira, na diversão, naquele momento de descontração. O que nós falamos? Porque se não vigiarmos no nosso falar, nós vamos entristecer o Espírito de Deus. Nós vamos entristecer o coração de Deus. Você quer desagradar a Deus? É ser um cristão negligente em relação a Deus, em relação à obra.
Entendeu? Isso desagrada por demais. E como é que nós podemos agradar a Deus, cara? É sendo diligente, sempre fazendo a coisa certa, fazendo tudo para acertar, preocupado com falar. Queridos, às vezes afastamos Deus por causa dos nossos frutos ruins que acreditamos que estamos salvos, mas o que nós fazemos não condiz com o que nós declaramos. E terceiro sinal está em Efésios capítulo 4, verso 30. Que eu falei agora há pouco sobre entristecer a Deus. Está sempre vigiando para não entristecer o Espírito Santo. Eu lembro, eu falei isso aqui um tempo, uma vez que eu imagino que eu não perdi, mas eu fiz algo que entristeceu o Espírito de Deus. E por alguns dias eu senti que eu me senti só sem Deus. No momento que eu fui arrogante, no momento que eu não dei a glória para o Senhor, e a sensação era de que eu perdi o Espírito Santo. Naquele momento, com certeza, eu entristeci o Espírito Santo, porque eu me senti autossuficiente. Eu abri mão da minha oração com Deus, porque aconteceu assim. Eu, novo convertido, fui convidado para pregar na igreja. Só que eu já tinha pregado outras vezes, e eu sempre fui um ganhador de vidas. E quando foi numa quinta-feira, o meu pastor disse: irmão Ledivan, você pode pregar domingo? Eu disse sim. Eu sempre fui um crente preparado. Eu sempre fui para a igreja com uma palavra ali no ponto. Eu digo, vai que acontece um problema aí e o pregador não vem, e eu vou e prego. E eu já tinha uma palavra preparada. E eu sempre tive o hábito de orar bastante, principalmente no momento, no dia que eu ia pregar a palavra. E eu já tinha uma palavra, eu disse, pode deixar. E eu disse para mim mesmo naquela hora, eu não vou orar como eu costumo orar, porque eu já tenho uma palavra. E eu vou tirar de letra, sabe por quê, querido? Eu coloquei no TikTok, no meu Instagram, essa semana, o que fazer diante das críticas. E eu ali falo que também que é melhor você ser criticado do que ser elogiado. Então eu era muito elogiado, e naquele momento a soberba tomou conta do meu coração, e eu disse, não preciso orar, já tem uma mensagem. E não orei mesmo. Fiz aquela oração de costume, não pela palavra. E quando chegou no dia que o pastor me chamou para pregar, eu lembro muito bem, quando eu venho andando em direção ao altar, eu já sentia alguma coisa de errado comigo. Tinha alguma coisa de errado comigo. E quando o pastor me entrega o microfone e ele sai, querido, pensa no desespero que eu passei. Me senti sozinho. E eu senti que Deus não estava comigo. E eu comecei a dizer, Senhor, tem misericórdia. Eu lembrei o porquê daquilo. E comecei a pedir perdão a Deus. E disse, Senhor, não me deixa aqui sozinho, orando no meu íntimo. E eu com a palavra na mão, e eu parecia que não tinha nada para pregar.
E eu tive vontade de dizer assim: pessoal, feche os olhos para orar. E eu queria sair correndo. Mas no meu íntimo, a minha alma disse: vai ser pior. E eu fiquei aqueles minutos, foi os piores minutos da minha vida em um altar. E eu fiquei enrolando. Quando terminou, eu entreguei a palavra, peguei minha Bíblia, peguei minha família e fui embora. Só que eu aprendi. E eu não subo no altar sem orar. E ainda digo mais: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu entristeci o Espírito Santo. Mas a gente também pode entristecer o Espírito Santo pecando, se rebelando, falando mal do próximo, falando mal do próximo, falando mal dos amigos. A gente pode entristecer o Espírito Santo sendo infiel a Deus, sendo negligente na obra. A Bíblia vai dizer que maldito aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Então, aquele que é salvo, ele está sempre preocupado em não entristecer o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo e quem viveu já antes o Espírito Santo sabe qual é a diferença, sabe qual é a importância de ter o Espírito Santo na sua vida. Eu sei qual é a importância do Espírito Santo na minha vida. Se Deus tirar o Espírito Santo de mim, eu estou perdido. Se Deus tirar o Espírito Santo de você, também você estará perdido. Então sempre vigie. Efésios 4:30. Você pode, anote aí para você ler em casa. O quarto sinal é que ele se arrepende dos erros sempre e passa a ter um comportamento diferente. O salvo, quando ele peca, ele se arrepende e passa a ter um comportamento diferente. Uma pessoa que ela vive, ela peca hoje, diz que se arrepende e volta a pecar, cometeu o mesmo pecado, ele não se arrependeu. Ele não está salvo. Lucas capítulo 19, versos 8. Lucas 19, versos 8. Você conhece a história, Zaqueu, Jesus na sua casa. E Jesus, é lógico, quando estamos com Jesus, aonde estamos com Ele, Ele causa um impacto na nossa vida. E Zaqueu ali foi impactado pela presença, as palavras de Jesus. E ele se levanta ali na sala da sua casa e ele diz: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou dividir os meus bens com os pobres. E se roubei alguém, eu vou restituir, devolver até 4 vezes. Esse é um sinal de alguém que pecou, que errou no passado, mas que a partir dali a sua postura, o seu comportamento é outro. O cara aceita Jesus Cristo e continua fazendo a mesma coisa, continua sentindo os mesmos prazeres do mundo. Meu irmão, não tem como ter o Espírito Santo. E só quem recebe o Espírito Santo é quem se arrepende, se converte. E aí, ele fazendo isso, ele é salvo. Quantos estão me entendendo? Eu estou tentando ser bem claro com você, para que você pegue esse momento e comece a aplicar na sua vida. Olha para você. Quem é você mesmo perante o Senhor? Porque não ter a salvação, isso é muito sério. A qualquer hora, meu irmão, a gente pode partir dessa vida. Aleluia. Quinto sinal. O quinto sinal de um salvo
é que Ele consegue amar até aqueles que não gostam dele. Ele consegue amar. Você lembra que eu já falei aqui que no meio do cristianismo verdadeiro, não existe essa palavra eu gostar de você. Ah, eu aprendi a gostar de você. No reino de Deus é amar. Em Cristo Jesus eu aprendi a amar você. Porque só Jesus para nos levar a amar aqueles que não gostam da gente, aquele que nos odeia, aquele que deseja o mal. Deixa eu perguntar, você ama realmente aqueles que você sabe que não vai com a sua cara? Que te apunha pelas costas, que fala mal de você, que te critica? Você consegue amar? Apóstolo, não consigo amar. Ainda não cheguei nesse nível. Não existe. Isto é automático. Aprender a amar assim, não chegar a esse nível, isso não é um processo, é um acontecimento, é um ato realizado no coração do cristão pelo Espírito de Deus. Então quem não consegue amar os seus inimigos, os seus desafetos, é porque não é salvo. O seu nome não está escrito no livro da vida. Mateus capítulo 5, verso 43, 44 e 45. E no verso 45 diz o seguinte: que só assim nos tornaremos filhos do Pai que está no céu. Está vendo? Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Verso 43, é o 43? Não é o 43 aí, é o 43 aí? É não, né? Vocês ouviram o que foi dito? Ame os seus amigos e odeie seus inimigos. Isso aqui é. Olha o que Jesus diz. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Eu já conversei com um cristão aqui, não dessa igreja. Pessoas que se diziam crente, pessoas que se consideravam salvas. Essa eu posso dizer, afirmar categoricamente que não, se morresse daquele jeito iria para o inferno. Pessoa altamente depressiva. E quando nós descobrimos o problema, a nascente da depressão era uma mágoa. Eu disse: você precisa perdoar. Ela disse: eu não consigo. Você precisa amar. Você disse: eu não consigo. Você precisa liberar o perdão e orar por ela. Ela disse: eu não consigo. Mas ela acreditava que estava salva. Como pode uma pessoa ser salva desse jeito? Com o coração cheio de mágoa e de rancor. Eu disse: se você não perdoar, se você morrer hoje, você vai para o inferno. E é verdade. Eu vou orar com você para te ajudar. Você quer? Não quer? Aí começamos ali. E quando começou: Senhor, eu libero o perdão, ela enganchou. Eu digo: fale. Senhor, eu perdoo fulano. Aí foi destravando. Senhor, abençoa fulano. Aí foi melhorando mais ainda. Diga assim: Senhor, eu amo essa pessoa. E nessa hora o capeta deixou ela. E ela viu, ela teve uma experiência. Ela viu que o corpo, a alma saiu do corpo dela. E ela viu o corpo dela na cadeira e me viu também sentado perto dela.
Só que ela viu saindo dela uma sombra. E ela dizia que era cristã, que estava salva. Tem muitos cristãos cheios de espíritos do mal, que estão dentro da igreja iludidos, enganados, porque acredita que é cristão, acredita que tem a salvação, mas não tem frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. João Batista disse: produzam frutos dignos de arrependimento, vivam como verdadeiros convertidos, vivam como verdadeiros salvos, mostre frutos que vocês realmente estão arrependidos. E essa pessoa foi liberta naquele dia. Aí eu disse: agora você chama Jesus para entrar no teu coração, convida Ele para ser teu Salvador. Aí sim, a partir daquele momento, ela recebeu o Espírito Santo, e ela foi perdoada, e ela foi liberta. Vocês estão me entendendo? Como isso é sério? Você consegue? Tem alguém no seu coração que você não consegue perdoar? Tem alguém no seu coração que você não consegue orar por ele, por ela? Pois é, se não tem, se tem e você não consegue fazer isso, você precisa se arrepender, você precisa se converter, para que você possa ser salva, para que seus pecados possam ser perdoados. Se não for por aí, vocês estão me entendendo? Pois aplauda o Eterno bem forte no nome de Jesus. E aleluia. Que hora é essa? Que hora é essa? Vamos lá. O sexto sinal. O sexto sinal está em 2 Coríntios. Eu falei 2 Coríntios agora há pouco, né? O sexto sinal é: o salvo, ele vive uma grande e verdadeira transformação. Transformação. 2 Coríntios 5:17. Deixa eu ver se é isso. Pega aí rapidinho. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, quer dizer, e já chegou o que é novo, quer dizer, uma nova vida, um novo pensamento, uma nova conduta, um novo comportamento. O salvo, ele vive uma transformação. Cada dia ele busca, ele cresce, ele melhora. Cada dia ele vai melhorando perante o Senhor e perante os homens. E essa transformação começa imediatamente após a decisão que ele toma de aceitar Jesus como Salvador. Se você é daquele tipo de pessoas que está na igreja, que diz que é crente, mas não houve mudança, é a mesma velha criatura, são os mesmos velhos pensamentos, as mesmas velhas palavras, as velhas atitudes que te afastavam de Deus, você não é salvo. Porque o salvo, ele vive novas experiências. O salvo, ele vive outra realidade. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer mais tarde que aquele que mentia não minta mais, fale a verdade com seu irmão. Aquele que roubava não roube mais, o que adulterava não adultera mais. É assim. É por isso que, infelizmente, muitas pessoas ainda dizem: eu ser crente como fulano, para ser crente como fulano eu não vou para a igreja. Ah, para viver como crente, eu conheço alguns crentes, eu não vou para a igreja, quer dizer assim, eu não aceito esse Jesus. Tem que haver uma mudança, uma transformação radical, imediata. Sétimo, estou finalizando, querido. 1 João, capítulo 3, do 2 ao 3. Ele está sempre buscando santidade. Ele está sempre buscando viver em santidade.
1 João, capítulo 3, 2 e 3. Pega aí, por favor, queridos. Querido. Meus filhos, meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas não ainda somos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é realmente. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Sede santo como o vosso Deus é santo. Quando aceitamos Cristo como Salvador e somos salvos, nos tornamos santos. Você sabe por quê? Porque fomos separados. E se nós fomos separados para Deus, a tendência é buscar as coisas de Deus. A tendência é querer parecer com Ele. Às vezes a gente ora: Senhor, eu quero a mente de Cristo em mim. Eu quero amar como Cristo amou. Eu quero me comportar como Ele. É possível? É possível sim. Que é isso, apóstolo? Querer nos comparar com Cristo? É possível andar em santidade, querido. Se não fosse assim, a palavra não diria: sede santo. Já que fomos separados, devemos permanecer perante Deus em santidade. O que é buscar santidade? É buscar sempre estar perto de Deus, andar com Ele, estar com Ele, fazer as coisas não desse mundo, mas as coisas do alto. Precisamos e devemos, se queremos, se temos essa esperança, porque um dia receberemos um corpo incorruptível, um corpo espiritual, e assim pareceremos com Ele. Mas para isso devemos buscar cada dia essa purificação. Senhor, me lava com o sangue do Cordeiro. Senhor, cega os meus olhos para o pecado, os meus lábios para a impureza, que todo o meu ser seja coberto de santidade. Devemos não chorar, mas buscar esse estilo de vida. Os salvos, eles trabalham para esta realidade. Eles se desviam daquilo que é impuro. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. E quando a gente busca esse prazer na lei, quer dizer na palavra, nós estamos buscando a santidade, a purificação, porque a palavra de Deus, ela nos limpa. Você lembra quando Jesus ali, depois da ceia, no cenáculo, que ele pega uma toalha, pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos apóstolos, e Pedro diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus diz para ele: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro responde: então não lave só meus pés, mas todo o meu corpo. E o Senhor disse: não precisa, só os pés, porque vocês já foram limpos pela palavra. A palavra limpa. Leia a palavra e a palavra vai te levar à santidade. Sinta prazer na palavra e ela vai te levar à santidade, à pureza, à purificação. Acontece é que o cristão não quer ler Bíblia. Não quer ler Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia em casa? Mesmo que você tenha a Bíblia no celular, ande com ela, ande com ela no celular, mas tenha a Bíblia em casa para você ler. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas é o livro menos lido pelo cristianismo. Qual foi a última vez que você leu um capítulo da Bíblia? Mas aí que é santidade, aí que é andar com Deus, que é intimidade com o Senhor. Quando vem o pecado, não tem forças para se livrar dele.
verdadeiro salvo, ele tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. O verdadeiro salvo, ele é seletivo nas suas amizades. O verdadeiro salvo não anda com escarnecedor. Você sabe o que é escarnecer? É tirar sarro da sua fé. É chamar você de otário porque você é virgem. É chamar você de otário porque você já tem 17 anos e ainda não namora. É chamar você de otário, de atrasado, porque você namora, tem 18 anos e aí não pratica sexo. Cai fora desse tipo de gente. Vai te contaminar. E a Bíblia diz que não devemos andar. O verdadeiro salvo, ele não anda com pessoas assim. Eles buscam a santidade. Muitos jovens são contaminados através das amizades. Amiguinho, amiguinhas, que tem um estilo de vida diferente dos padrões bíblicos. Mas ele quer que o amigo, que a amiguinha ande do mesmo jeito que ele, nos mesmos padrões. Veja bem, não é um padrão bíblico, um padrão de um cristão, um adolescente de 15, 14 anos, 16 anos, 17 anos namorar. Um jovem, um adolescente dessa idade não tem estrutura emocional para se manter íntegro, santo diante de Deus. Começa a namorar nessa idade, vai fornicar, vai cair em tentação, vai praticar sexo no namoro. Mas o verdadeiro salvo, ele se esquiva disso. Ele prefere a Deus. Quantas vezes, glória a Deus, eu ouvi já aqui jovem dizendo: apóstolo, eu não quero namorar, eu quero intimidade com Deus. Bendito seja Deus na vida dessa pessoa. Como é lindo um jovem, um adolescente, seja homem ou mulher, que é tentado, rodeado de tentação, mas ele decide permanecer puro diante do Senhor. Puro. O certo mesmo, padrão de quem vai morar no céu é aqueles que se privam, que se guarda para a pessoa certa, no momento certo, que a menina se prepare, se guarde para um homem de Deus, que Deus vai preparar para ela, que o menino de Deus se prepare para uma menina de Deus, que Deus vai preparar para ela. O mundo fica oferecendo, fulano ficou com cicrano, fulano ficou com cicrano, cicrano ficou com beltrano. Não é assim. Aquele que mora no céu, ele espera a promessa. Ele não fica esperando o príncipe encantado, não. Ela não fica esperando o príncipe encantado, não. Fica esperando o homem de Deus, aquele homem que Deus vai preparar. O jovem fica esperando aquela mulher que Deus vai preparar para ele. Não fica atirando para tudo que é lado, não. Isso são os padrões do mundo. Mas aquele que vai morar no céu, aquele que é salvo, ele pensa assim: eu vou esperar. Eu decidi esperar no Senhor. Veja quantas mulheres hoje, quantas meninas que ainda são novas, mas que estão frustradas, porque desobedeceu aos pais e começou o namoro, e o menino engravidou ela, e agora está criando um filho sem pai, e é infeliz, e por isso não vive em santidade. Busque a santidade. Se você está salvo, você pode aplaudir o Eterno. Aleluia. Para finalizar, o último sinal para finalizar. Ele não guarda tesouro nessa terra, mas no céu. Ele trabalha para viver, mas o verdadeiro tesouro ele prepara para guardar no céu. Você sabe o que é isso? Vou resumir tudo. Manter-se íntegro, santidade. Ele não está preocupado. Para todo lado, né, campeão?
com o pão de cada dia, com o pão que perece, mas Ele está preocupado em se alimentar com o pão da vida, o pão da salvação, Jesus de Nazaré. Ele não está preocupado em guardar dinheiro, Ele não está preocupado em ter carro bom, casa boa. Ele está preocupado em ter intimidade com o seu Salvador, de ter relacionamento com o seu Salvador, que quando precisar, que ele orar ao seu Salvador, ele vai ser atendido. É assim que se comporta os salvos. E eu quero concluir dizendo: se você descobriu que realmente não é salvo, eu quero te dar um conselho. Se no decorrer dessa mensagem você descobriu que não é salvo, eu quero te aconselhar a fazer o seguinte: se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida ao Senhor hoje. Salmo 37:5. E creia no seu coração em Jesus, em Deus, e confesse a Jesus como seu Salvador. Porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. E se você descobriu que é salvo, e você tem convicção que é salvo, deixa eu dizer uma coisa: não esqueça de orar e vigiar, porque a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 5:8 que o diabo, ele anda ao nosso derredor, ungido como um leão, buscando a quem tragar, para que você não perca a salvação. Vigie e ore, para que você não perca a sua salvação. Se coloque de pé, por favor, no nome do Cristo ressurreto. E aos amados aqui do YouTube, que Deus te abençoe. Você pode também entregar sua vida para Jesus hoje. Procura uma igreja mais próxima. E se você for abençoado com essa palavra, deixa o teu comentário. Se você é aqui de Teresina, manda uma mensagem para mim e eu vou te responder. Que Deus abençoe.